Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai vir depois, né? Nessa correria nossa, às vezes nem sempre a gente consegue assistir às aulas, mas fica aí como lembrete para a gente pensar e continuar refletindo sobre a nossa criança. Eu trouxe esses temas nesse mês, né, em função do Faça Bonito, na campanha contra a violência, de todas as formas contra a criança e o adolescente, né? E o que tem me preocupado é que se nós não cuidamos das nossas crianças hoje, né, serão adultos adoecidos, frustrados, tristes, né, depressivos, agressivos e toda sorte de características e perfis de personalidade alterados e considerados fora de um padrão normal. Até porque hoje a gente questiona muito o que é normal, né? Nós passamos por algumas situações que levam a gente a parar e pensar, isso é normal? Quais são os nossos padrões? Como estão os nossos valores éticos e morais? E eu estou fazendo uma formação, né, EAD sobre isso, e tem me deixado bastante intrigada revendo, né, os valores que tínhamos numa geração e valores que estão sendo construídos em cima daqueles que nós tínhamos de uma forma assustadora. Porque as pessoas acabam acostumando com algo que se repete como se fosse normal. Mas não é normal a gente adoecer. Está dentro do previsto da nossa vida física, biológica, psíquica, mas não é normal, né? A gente precisa se cuidar o tempo todo para que, mesmo dentro de uma normalidade, dentro de uma natureza da vida biológica, que venhamos a desenvolver algum transtorno biológico, neurológico, psicológico, mas que a gente tenha condição de fazer um tratamento, acompanhamento, não só médico, como também das nossas emoções, porque qualquer dor física vai alterar as nossas emoções. E as nossas crianças não são diferentes, né? Quando nós agredimos uma criança com um tapa, um beliscão, isso vai registrar no subconsciente dela alguma reação. E essa reação ela pode ficar guardada por longos anos. Eu já atendi mulheres com 50, 60, 40 anos que foram abusadas aos 3, 5, 7 anos e que elas estavam conversando comigo pela primeira vez falando sobre esse assunto. Então veja aí que são décadas de um sentimento represado que pode vir à tona em qualquer momento da nossa vida. Marlon Hegdal fala que nós precisamos ter sempre uma convivência harmônica com o nosso consciente, inconsciente e subconsciente, que são as três estruturas, né, que os psicanalíticos estudam, né, e traz para a gente pensar sobre a nossa estrutura psíquica, né? Alguns vão falar de estrutura egóica, outros vão falar de perfil de personalidade, de formação da personalidade, ou seja, não importa a teoria, a forma como isso é dito ou escrito. O que nos importa é nós sabermos quem somos nós. E nas pesquisas, né, que eu fui fazendo para refletirmos sobre essa criança interior, eu encontrei essa frase, esse autor, Manuel Barros, né? Manuel Barros é paulista, e ele escreve sobre criança de uma forma muito simbólica, mas muito real. Vale a pena dar uma olhada. Essa frase está no livro, né? Quase Nada. E aí ele vai trazendo uma série de falas, né, em forma de poesia, que nós temos que parar e pensar na nossa criança. Na nossa criança hoje, que é nosso filho, nosso neto, nosso afilhado, nosso vizinho. As crianças que estão nas escolas. E olhar para a minha criança interior.
É claro que não é fácil nós abordarmos a nossa criança, porque talvez ela tenha sofrido bastante. Agressões, repreensões, necessidades físicas. E às vezes é muito difícil nós olharmos para a nossa criança, mas é necessário. Porque nós costumamos ir guardando e represando algumas coisas que nós sentimos na infância e que elas nos fazem mal. Mas também nós temos muitas coisas boas da nossa infância. Tem gente que vai falar, não, nunca tive nada bom na infância. Sim, em algum momento você foi acolhido. Mesmo que você foi abandonado pela sua mãe, pelo seu pai, sempre haverá alguém que nos acolheu. Talvez alguém que não faça parte do nosso relacionamento familiar. Sempre nós vamos ter alguém por perto que nos faça sentir vivos e bem. São os nossos sentimentos, as nossas percepções que vai fazer com que isso seja percebido. Às vezes nós estamos fechados numa caixinha só com coisas ruins que nos impede de ver as coisas boas que nós temos. Alguém vai dizer como uma criança que foi violentada pode ter alguma coisa boa. A partir do momento que ela é acolhida, que ela é orientada, que ela descobre que pode estar bem apesar das dores, tem coisas boas para ela recordar. Mas muitos não têm essa facilidade. Eu diria a grande maioria. Então as pessoas vão guardando isso por medo, por vergonha, por preocupação em se expor e vão levando isso a vida toda. E muitas vezes a gente precisa parar e pensar que somente quando conhecemos nossa criança interior e a acolhemos é que nos abrimos para descobrir os profundos anseios e cicatrizes que trazemos dentro de nós. Nós vamos encontrar um monte de cicatrizes, um monte de feridas. E aí o que eu faço com isso? Eu preciso perceber, acolher e procurar ajuda para que eu seja um adulto mais ou menos próximo do equilibrado. Por que mais ou menos? Porque equilíbrio é uma tarefa muito difícil de encontrar e de se fazer equilibrado. Não é uma atividade que a gente faz uma caminhada e está tudo certo. Não, eu vou fazer um almoço de domingo, vou reunir a família e está tudo bem. São recortes que nós fazemos, mas que se eu não tenho clareza de quem eu sou, se eu não me conheço, a hora que terminar esse almoço do domingo, eu vou começar uma segunda-feira péssima. Porque eu investi todas as minhas fichas de estar bem, de ser feliz naquele almoço de domingo. E é interessante quando a gente vai pesquisando, estudando e descobrindo que ser feliz é diferente de estar alegre. Às vezes eu estou alegre no momento, num recorte que eu fiz, num dia, numa tarefa que eu me propus a fazer. Mas e feliz? Então, quando a gente percebe e aceita esse lado ferido, e a gente começa a entender que mesmo assim eu posso desenvolver uma autoestima e que esse desenvolvimento não é obrigação do outro e não está ligado ao outro, eu começo a entender que eu posso ser feliz, não só estar alegre. São lembranças que muitas vezes nós não queremos nem manter contato. Vale a pena dar uma olhada no livro da Stephanie Stahl, né? Acolhendo a minha criança interior. É exatamente esse título do livro. E ela traz algumas falas muito interessantes para nós pensarmos em quem somos nós. É claro que quando nós
profissionais de saúde, vamos atender uma pessoa que traz uma história que entra em choque com a minha história, eu vou me sentir um pouco desequilibrado, emocionado, a minha estrutura vai se sentir abalada. E ainda bem, porque nós somos seres humanos. Porque se nós temos notícias ou então acolhemos uma pessoa e não sentimos nada, é melhor nós procurarmos algum tratamento. Porque senão o burnout já se instalou e vai ser difícil de ser curado. O que é o burnout? Um adoecimento gravíssimo pelo meu tipo de trabalho, que eu não sinto mais nenhuma emoção ao realizar o meu trabalho. Recentemente, eu presenciei uma técnica de enfermagem, né, que teve um abalo na sua estrutura, na sua emoção, de uma mãezinha de 15 anos que chegou na unidade desesperada porque o filhinho recém-nascido tinha morrido sufocado. É claro que uma situação dessa vai nos abalar, se nós estivermos com as nossas emoções dentro do padrão. Porque se nós não sentimos nada, é melhor a gente ver o que está acontecendo conosco. Porque alguns traços de personalidade fundamentada na psicopatia não têm esses sentimentos. É bom que a gente sofra. Por que é bom que a gente sofra? Porque nós estamos ligados ainda na situação de ser humano que somos. Então, quando ela diz assim, fortalecemos a nossa autoestima e a criança em nós. Nós só vamos ter essa capacidade se a gente descobrir e ter e desenvolver, não é nem ter, é desenvolver a coragem de olhar para nós e perguntar quem somos nós. De vez em quando a gente acha uns exercícios, né? Que eu sugiro que tenham calma ao fazê-los, porque às vezes tem algumas coisas que vão para a internet sem o devido cuidado. E às vezes tem pessoas que não conseguem fazer sós. Às vezes eu preciso estar num ambiente psicoterápico para que eu tenha acolhimento por acaso se eu tiver um desequilíbrio. Então tenham cuidado com as coisas que tem na internet. A internet foi criada para ser extremamente útil, mas nós vamos ter algumas mentezinhas que vão para o outro lado. Haja visto a preocupação com a inteligência artificial, que já está dando trabalho, né? Porque infelizmente as nossas mentes humanas elas são criativas para todas as possibilidades. Mas voltando na avaliação, né? De olhar para nós e descobrir quem é a nossa criança. Olhar para essa criança e dizer: hoje eu te acolho e te entendo. Naquela época eu não sabia o que fazer. E realmente a criança não sabe o que fazer. Na semana passada nós tivemos aí o seminário, né, como marco do mês do Maio Amarelo, onde uma autora coloca, né, que às vezes nós estamos procurando crianças violentadas entre as crianças tristes, choronas e briguentas. Muito pelo contrário. Talvez nós vamos encontrar crianças que estão sendo violentadas e abusadas e que o abusador já desenvolveu todo um processo psicológico de abordagem dessa criança. Eu achei isso muito interessante da gente pensar. Porque o abusador ele não agride, principalmente o abusador sexual. Ele não agride. Quem são os agressores? Geralmente pais, cuidadores, né? As mães que nas suas inabilidades de cuidar do outro, acaba batendo na criança, puxando o cabelo, beliscando, né? E outras tantas agressões físicas e emocionais. Para nós que já estamos adultos hoje, provavelmente as violências que nós sofremos foram outras. Mas a gente precisa olhar para essas feridas, para essas cicatrizes e procurar ajuda para desenvolver um equilíbrio para que nós estejamos bem.
Por que nós precisamos disso na vida adulta? Para que nós não nos tornemos idosos deprimidos. Porque enquanto nós temos as nossas 24 horas do dia ocupadas por afazeres, nós estamos lidando com uma vida física externa a nós estamos super ocupados. Tanto que nós criamos 3 plantões noturnos, 3 diurnos, fazemos 40 horas e vamos para Brasília e vamos para Senador Canedo, ou seja, nós vamos preenchendo o nosso tempo físico. O que acontece além do adoecimento? E aí todo mundo quer dizer que é o adoecimento pelo trabalho. Não digo que a nossa estrutura hoje de trabalho ela não seja adoecedora, mas nós precisamos nos precaver contra isso. De que forma? Tendo um tempo para olhar para a gente. Porque é claro que se eu tenho 60 horas semanais preenchidas, eu vou adoecer pelo trabalho. Mas eu vou adoecer pelo trabalho porque eu não tenho descanso. Então, quando nós aposentamos, o que sobra para a gente? Um tempo danado de grande. Eu não tenho mais as minhas 12 horas diurnas ou noturnas tomadas. Eu não tenho mais 40 horas, 60 horas semanais ocupadas. Então, se eu não me preparei para me aposentar, se eu não me preparei enquanto adulto ativo, quando eu me torno adulto inativo, no sentido de ocupar o meu tempo físico pelo trabalho, aí sim as minhas doenças vão aparecer. Atualmente eu atuo na gerência de saúde e segurança do trabalhador e é inúmeros colegas que esperam a compulsória porque não querem ir para casa. Mas vamos parar e pensar, um dia eu vou para casa. Aos 75 anos, quando eu completar 75 anos, qualquer segmento público vai me aposentar, aonde eu estiver. O que eu fiz para minha pessoa, para minha criança, durante todo esse tempo, que quando eu chegar na velhice, quando eu me aposentar, essa criança vai aparecer de novo. Porque aí eu tenho tempo. Aí eu não estou mais com a minha cabeça e os meus braços e as minhas pernas ocupados por um trabalho. Então não vamos deixar o trabalho nos adoecer no sentido de que eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso preencher o meu tempo. Porque a gente precisa fazer contas mesmo, de calculadora. Porque um dos meus salários é para pagar algumas outras coisas, principalmente imposto de renda. Né? Isso a gente precisa de pensar. Então, pensando um pouco na teoria, né? O que é a criança anterior? É um conceito psicológico que se refere a um aspecto infantil de nossa personalidade. Isso é teórico, né? Isso é pesquisa, isso está escrito. Então, a gente não é invenção de ninguém que a gente tenha uma... Ah, não, que é isso, eu já cresci, eu não tenho criança interior. Temos. Assim como nós temos o idoso dentro de nós, que uma hora ele vai despertar. A natureza é tão sábia que ela já nos cria com todas essas fases. A infância, a juventude, a maturidade e a velhice. Então, quando essa criança, né, ela está saudável, ela é uma essência criativa, amorosa e divina. Aqui não vamos discutir a sua crença ou a sua religião, mas nós vamos discutir a nossa religiosidade, que é a parte espiritual que faz parte da nossa constituição. Nós somos um ser biológico, social e espiritual. Nós precisamos ter essa clareza. Então, quando alguma dessas partes não está bem, nós vamos sofrer alguns transtornos biológicos ou psicológicos. Essa parte ela pode ser saudável ou não, porque ela pode, além dela, ela pode guardar todo isso de criatividade, de amor, de afeto, de divindade, mas ela também vai guardar traumas, feridas, emoções.
emoções positivas e emoções negativas. Então, Jung traz isso para a gente como uma definição de arquétipo que ele chama de padrões de comportamento ou imagens pré-definidas pelo subconsciente. O que é isso? Eu sofri uma situação, presenciei uma situação, vivi uma emoção e eu guardei isso. Quando eu guardo isso, eu pré-crio um comportamento, uma imagem, um sentimento, uma emoção. E isso vai ficando guardado. Está lá guardado. Só que o nosso subconsciente, ele sempre vem à tona em algum momento. E ele não avisa. Então a gente precisa ter esse conhecimento sobre nós, até de saber que algo não vai bem. Tem dia que a gente levanta e fala assim, hoje eu não estou bem, tem algo que está estranho. Mas e o que a gente faz? Liga no piloto automático e não presta atenção nesse algo estranho. Quando nós estamos com um processo infeccioso, é o organismo dizendo para nós, presta atenção que você está doente. Então nós temos febre, né? O estado febril é o termômetro dizendo para nós, para porque você não está bem. Com a emoção a gente não faz a mesma coisa. A gente vai forçando como se nós estivéssemos tudo bem e vamos empurrando, né? Usar uma expressão bem popular, né? Aos trancos e barrancos. A gente vai pegando no tranco. Só que a gente pega no tranco 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Daqui a pouco a gente não sabe quem somos. E para que a gente possa entender e reconhecer essa criança, precisa que a gente acredite num processo de psicoterapia. Eu costumo dizer que as pessoas vão muito mais para o psiquiatra do que para o psicólogo. Ah, mas o psicólogo é caro. Não tanto quanto um bom psiquiatra. Porque aquele psiquiatra que só te entope de medicação e não conversa com você, ele não está te ajudando. Por quê? As medicações vão atuar na nossa parte orgânica, principalmente no cérebro, que é o nosso sistema nervoso central. As reações que essas medicações vão causar, elas vão interferir no nosso sistema nervoso periférico. Aí a gente tem que voltar lá na biologia para saber o que é isso. E essas mudanças, elas vão interferir 100% nas nossas emoções. Nós somos uno, nós não somos divisíveis. E a criança interior, ela vai influenciar a nossa forma de ver o mundo e de nos relacionar com os outros. E precisa de cuidado, atenção e amor. E aí eu fico me perguntando como é que nós estamos tratando da nossa criança interior, porque a gente não tem paciência com a criança externa, que hoje é uma criança pequena. Conseguem perceber as relações e as inter-relações em que nós vivemos? Nós somos seres interdependentes. Entre nós adultos e criança. E me chama a atenção quando eu vejo uma mãe que não tem a menor paciência com o seu filho, com a sua criança. Porque a criança interna dela está incomodando muito. E ela não sabe o que fazer. Eu sou uma psicóloga defensora de que todo mundo precisa e deveria fazer psicoterapia. Mesmo quem não dá conta de pagar, alguém hoje, em alguns lugares, fazem esse acompanhamento, esse desenvolvimento de graça mesmo, porque precisa. Uma mãe das periferias dos PSFs, elas não conseguem pagar terapia, mas elas precisam. Mas elas também precisam acreditar no processo. Por quê? A psicoterapia não é igual a um comprimido que eu tomo e vai tirar minha dor de cabeça.
pelo mesmo momentaneamente, porque dependendo da causa, se eu não for procurar a causa para entender, como consequência minha cabeça vai doer de novo. Então nós precisamos ir aos poucos mobilizando as pessoas para que elas entendam que no processo psicoterápico você é o sujeito ativo, não dá para ser um sujeito passivo. Então, quando a gente fala da reeducação e cura da criança interior, é um processo longo. Porque imagina, né? Nós estamos com 50, 40, 45, 55 anos. Há quanto tempo nós deixamos de ser criança no conceito de maturidade e de idade cronológica? Muitos anos, né? Então, há muitos anos nós deixamos de olhar para a criança, porque nós crescemos. E é necessário que alguns segmentos até dizem assim, olha, brinque com seu filho, volte a ser criança. Mas eu volto a ser criança no processo de conviver com a criança aqui de fora. Mas eu não convivo com a minha criança que está aqui dentro. E essa criança que precisa de acolhimento também, como a criança aqui de fora. E nós estamos com pouca paciência para a criança aqui de fora. Ah, mas os meninos hoje é isso, e faz um checklist imenso do que a criança é hoje. Mas ela não nasceu assim. Ela recebeu exemplos nossos. Pensemos nisso, né? Não importa a sua idade atual, a sua criança está aí. De alguma forma abordamos isso quando eu disse que quando nos tornamos mais idosos, essa criança ela vem à tona de novo. De que forma? Eu começo a sentir saudades imensas de algumas coisas. Pode perceber que o idoso que ele não se ocupa, ele tem um olhar distante. Um ombro caído, uma cabeça cabisbaixa, como se o mundo inteiro pesasse nas costas dele. Eu costumo dizer, quando eu estou conversando com servidores, que parem de olhar para o idoso de 72 anos que pedala, que corre, que participa da São Silvestre. Isso são números poucos. Nós temos que olhar para nós e saber o que nós vamos construindo para que sejamos o idoso saudável, mesmo que eu não esteja nas mídias sociais mostrando as minhas habilidades. Eu preciso estar bem para mim, né? Porque olha só, quando a gente perde a nossa energia, a nossa criatividade vai diminuindo e a nossa vontade de viver também vai diminuindo. Isso me preocupa muito, principalmente quando nós estamos falando de suicídios com números elevados e entre os nossos colegas da saúde. Nós somos detentores do conhecimento da vida, da saúde e da morte e somos os que menos nos cuidamos. Então, às vezes, nós olhamos para o mundo meio deprimidos, chateados, melancólicos, desesperançados. Mas somos nós que fazemos o mundo. Somos nós que vamos dizer para a criança que aquela notícia ruim que ela viu de alguém matando alguém não se faz. Mas nós precisamos também cuidar das nossas redes sociais para que esse assassino não vá para as redes sociais como herói. Porque são os valores inversos que estão acontecendo. Então, cada oportunidade que tivermos de mostrar para as crianças externas os valores morais e éticos de uma vivência harmônica, nós estamos alimentando a nossa criança interna. A natureza é perfeita nisso. Mesmo que nós não tenhamos filhos, nós não vamos deixar de conviver com crianças, seja qual for a nossa profissão. Nós, a saúde, sempre estamos envolvidos com criança de alguma forma, né?
Então sempre nós vamos lidar com as nossas crianças internas e externas. Tenham clareza disso, né? Por quê? Quando a gente fala sobre a criança interior, nós temos um nível simbólico, terapêutico e nós temos um nível pessoal, que a gente precisa alinhar também. A nossa história é só nossa. Ela não é do nosso pai, da nossa mãe, da nossa avó, do nosso criador, do nosso cuidador. Ela é uma história nossa. Qualquer que seja o que nós sofremos de afetos, de sabores, de abusos, de agressão, de acolhimento, de tristeza, de alegria, de medo, de angústia, é nosso. Não espere que quem conviveu com você na época vai entender e acolher agora as suas dores, porque a história é sua. É isso que muitas vezes as pessoas ficam descrentes dos seres humanos, porque eles esperam ser acolhidos por todos. Não vai. É uma notícia ruim, mas não vai. Esse acolhimento nós aprendemos a fazer conosco. Nós nos acolhemos. Quando nós aprendemos a nos acolher, a gente não sofre quando o outro não nos acolhe. Esse é um processo de sentimentos, de emoções, às vezes de dores. Não é fácil a gente lembrar das coisas ruins que aconteceu conosco. Mas é muito bom quando nós lembramos das coisas ruins que aconteceu conosco e hoje estamos bem, com uma autoestima elevada, com alegria, com afeto e principalmente sendo capaz de oferecer afeto para o outro. Esse é o melhor jeito de dizermos estamos curados da minha criança interior ferida, uma ferida que cicatrizou e ela continuou caminhando. Então, quando a gente fala da criança simbólica, são as representações que nós guardamos da nossa infância. Mas ela está lá. Tem alguns vídeos, né, algumas animações que nos lembram muito disso. Quando a mãe vê que a filha, que o filho estão se desenvolvendo, estão crescendo e que estão saudáveis. Pode ser que lá na vida adulta alguém vai despertar algum sentimento que ficou guardado, mas é o sentimento dele, não é do pai e da mãe. Então, para os pais e as mães, né, preste atenção, não se culpem, não se julguem pelo comportamento do filho adulto se ele desenvolveu algumas coisas que para você eram inconcebíveis. A história dele. Porque muitas vezes os pais, os cuidadores sofrem muito. Quando falam assim, mas eu não queria isso. Não foi assim que eu criei, não foi assim que eu eduquei. Você fez a melhor parte que você conseguiu. Mas sempre lembrando e reavaliando para que as nossas emoções elas sejam saudáveis para nós, elas não sejam adoecedoras. Então, olha só, da perspectiva terapêutica, né? Eu preciso me autodescobrir. Quando eu consigo fazer isso, eu vou ter uma permissão para mim de descobrir uma nova forma de ser e de existir. Não é descobrir o novo no sentido de que, nossa, agora eu sou uma outra pessoa, eu vou fazer isso. Não. Não é um exagero. É o comedido, é o introspectivo de parar e pensar sobre a minha descoberta. Eu posso ter a alegria de viver, o prazer de existir, eu posso desenvolver a minha criatividade que estava enrijecida, uma espontaneidade que muitas vezes a gente deixa de ter, e o entusiasmo. Mas não é entusiasmo de que oba-oba. É entusiasmo de eu perceber que apesar das minhas dores, apesar da minha criança interior ferida, porém cicatrizada, eu estou conseguindo desenvolver uma vida saudável. Para mim, não para o outro.
Para você, não para o filho, nem para o esposo, para o companheiro, para a equipe de trabalho, mas para você. E esse entusiasmo e esse desenvolvimento para nós vai nos levando a desenvolver uma outra forma de lidar com aquele companheiro de equipe que não tem a mesma percepção. E olha que nós estamos cheios e cercados deles. Nossa criança interior é aquela que fomos um dia, com suas experiências, que podem ser boas ou podem ser não boas, que são os medos, os traumas. Quem não tem medo de perder alguém quando se torna adulto, quando ficou órfão, quando criança? Claro que é o medo natural da perda, mas nós não podemos fazer desse sentimento uma solução de que então eu não vou me relacionar com ninguém, eu vou ficar sozinha no meu mundo, porque senão todo mundo com quem eu conviver vai morrer. Vai. É a lei natural das coisas. Mas eu não posso simplesmente deixar de conviver com alguém ou ter um relacionamento mais próximo com alguém, porque um dia esse alguém vai morrer. Vai mesmo. E é exatamente porque essa pessoa pode morrer que eu vou viver os momentos que estivermos próximos da melhor maneira possível. Ou então falar assim, não, então não vou me envolver com ninguém, não quero me envolver com essa equipe, não quero conversar com o vizinho, vou ficar no meu mundo porque eu também posso morrer. Sim, nós também vamos morrer. Então, o intervalo entre o meu nascimento e a minha morte, eu preciso fazer a melhor forma possível para a minha pessoa e para quem eu estou convivendo. E nesse sentido, não é eu fazer o que o outro quer, é que eu vou estar tão bem que quando ele quiser que eu faça o que ele queira, eu vou dizer um não muito tranquilo, porque eu estou bem. Então, essa conexão com a vida que a gente precisa trazer à tona. E essa conexão com a vida ela só é possível quando eu acolho a minha criança interior. Olho para ela e digo, está tudo bem agora, porque nós vamos caminhar bem. Então a gente precisa lembrar dessas fases, talvez com uma tristeza, mas depois com uma alegria porque ela passou. Então essa dualidade, né? Eu preciso lembrar, sim, porque se eu também renego e nego de novo tudo o que aconteceu de ruim comigo, cadê a minha história? A minha história é fundamental. Eu sou a minha história. Mesmo que eu tenha fatos ruins, eu vou aprendendo que eu posso, apesar disso, desenvolver um outro lado meu que é bom. Por isso a gente precisa das ajudas, né? E eu quero encerrar com essa foto. Eu achei ela fantástica, né? Eu recebi essa foto numa mensagem de WhatsApp dizendo que o sorriso ainda é a melhor ferramenta para a nossa convivência harmônica. Na hora que eu recebi essa foto, eu falei tudo a ver com a criança interior. A minha criança interior, ela pode chorar, ela pode espernear, ela pode ser triste, mas ela precisa sorrir. E às vezes a gente não percebe, quando nós estamos bem e alegres, que essa criança interior, ela está bem. E que apesar de tudo isso, agora nós crescemos e já podemos olhar, acolher, não olhar com pena ou com raiva. Porque às vezes a gente pode olhar para a criança interior e falar assim, mas você também foi burra, por que você não fez isso, fez isso, fez isso? O que uma criança pode fazer? Frente a um adulto, frente a uma situação que ela perde, que ela não tem controle, ela não tem maturidade para controlar. Então eu posso olhar para essa criança minha, para essa criança que eu fui
e que eu sou ainda, e envolvê-la e protegê-la. Mas uma proteção onde ela possa despertar e conviver com tudo adverso que nós temos. Porque a certeza que nós temos é que nós vamos encontrar a diversidade. Às vezes eu converso muito com os servidores, eles falam assim, porque eu quero remover, eu quero sair dessa unidade. Eu falei, para e pensa. Você só vai mudar de lugar. E talvez a pessoa com a qual você hoje não consiga conviver, você vai encontrar uma outra. E sabem por que isso acontece? Porque nós somos gente, nós somos pessoas, nós somos seres humanos, nós somos alguém que vamos carregar as nossas qualidades e os nossos defeitos e vamos encontrar pessoas com as suas qualidades e com os seus defeitos. E está tudo certo. Porque imagina se nós vamos encontrar todo mundo muito, muito bom fazendo só aquilo que eu quero. Isso não é um relacionamento harmônico e bom. Ele é abusivo. E se eu estou convivendo com uma pessoa que faz tudo o que eu quero, vai chegar uma hora que nem eu suporto, porque não tem mais graça. Não tem mais desafio. Não tem mais atração. E eu não estou falando de relacionamentos íntimos, eu estou falando de relacionamento com as pessoas em geral. Eu preciso saber quem eu sou, quem foi essa criança, quem é essa criança e como eu estou hoje, para eu saber que eu cresci, que eu sou uma pessoa madura, mas que eu tenho uma criança que eu consigo olhar, acolher, proteger, porque eu vou saber que o outro também tem uma criança que ele precisa olhar, acolher e proteger. E que na maioria de nós não conseguimos fazer isso bem. E não vamos deixar de fazer ou de tentar aprender só porque a gente não faz bem. A gente aprende. Eu costumo brincar dizendo que envelhecer tem que servir para alguma coisa. E coloco isso de experiência. Nós vamos amadurecendo, vamos envelhecendo e vamos mudando uma série de coisas que a gente antes avaliava como não bom, como não se prender muito a algumas coisas que antes a gente se irritava, ficava de mal com o outro. A gente vai aprimorando o nosso olhar, aprimorando os nossos sentimentos. Sente raiva, mas é tudo certo, passou. Porque todas as emoções, nós já até falamos isso aqui, né? Todas as emoções são bem-vindas. Eu só preciso saber como lidar com elas. Porque dizer, eu nunca vou sentir raiva, eu nunca vou chorar, eu nunca vou gritar, tem alguma coisa errada. Do mesmo jeito que tudo eu resolvo no grito, tudo eu choro, tudo eu quero resolver aqui e agora, também os extremos não são bons. Hein? Então fica aí para a gente pensar nessa criança, nesse sorriso despretensioso, que às vezes a gente precisa capturar novamente. Muito obrigada.